Eu sempre fui fã do diretor norte-irlandês Kenneth Branagh, desde a época do começo da carreira dele. É claro que são filmes que eu assisti depois, não assisti na época do lançamento, em que ele adaptava muito Shakespeare. Então ele fez adaptações tanto de Henrique V, que é um filme menor, né, que é um filme do começo da carreira mesmo, quanto o épico Hamlet, que a versão dele é talvez a melhor versão cinematográfica de Hamlet feita até hoje, mesmo considerando a do Laurence Olivier, na minha opinião. Ele fez também algumas das comédias de Shakespeare, fez Muito Barulho por Nada, etc. Quanto também quando o Kenneth Branagh começou a trabalhar para os grandes estúdios fazendo filme de gênero, porque uma coisa que ele sabe fazer muito bem é se adaptar ao gênero que ele tá trabalhando. Por exemplo, se ele tá fazendo Thor, ele faz um filme com as características de um filme de super-herói da Marvel. Mas, e é talvez esse o motivo principal pelo qual o Thor, que eu citei agora, não é um dos filmes favoritos para os fãs do gênero, porque ele consegue imprimir marcas dele, tanto na autoralidade, entre aspas, porque eu não sou tão fã desse termo assim, mas eu posso explicar isso outro dia. Em relação aos temas discutidos pelo filme, porque o Thor, o primeiro, ele tem muito de Shakespeare ali, se você prestar atenção, quanto também na abordagem estética. Na fotografia, por exemplo, é claro, em parceria com o diretor ou diretora de fotografia com o qual ou com a qual ele tá trabalhando, e em outros aspectos de mise-en-scène e de construção narrativa e estética do filme. É isso que ele faz também quando ele vai fazer, por exemplo, filme de espionagem com o Jack Ryan, ou então quando ele vai fazer um filme de suspense barra policial, né, um filme de mistério, de detetive, à moda antiga, por exemplo, quando ele decide adaptar Agatha Christie com o Assassinato no Expresso do Oriente, e ele vai fazer Morte no Nilo agora também, que já tá pronto o filme, esperando, né, algumas polêmicas se resolverem para ser lançado, mas ele sempre faz isso, ele consegue imprimir uma autoralidade ou uma estética particular de maneira muito intensa. E o Belfast, que é o filme novo dele, é provavelmente o filme mais pessoal do Branagh, porque se fosse um livro, ele seria chamado de autoficção, porque ele é um filme basicamente autobiográfico, né? Ele conta uma história de um menininho que a gente sabe por vários motivos que é uma versão, é um alter ego dele mesmo na época de infância ali no final dos anos 60, mas eu vou resumir a experiência do Belfast como um filme formalista, porque como eu falei anteriormente, né, o Kenneth Branagh é um diretor formalista que consegue imprimir uma forma, uma estética muito própria e fazer com que essa estética e com que essa forma do filme seja muito prevalente na nossa experiência com o filme, mas ao mesmo tempo sendo emocionado, como a gíria contemporânea diria, ou então nostálgico, melancólico, saudoso, como as pessoas mais antigas diriam. Só pra falar da história rapidinho, o filme se passa em Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, no final dos anos 60, mais especificamente em 1969, e conta a história do menininho chamado Buddy, que tem ali cerca de 8, 9 anos de idade, e que é um menininho muito comum. Ele é filho de um trabalhador, né? Ele é de uma família da classe trabalhadora da Irlanda do Norte, de uma dona de casa, e ele tem ali, né, naquela cidade que é muito provinciana, pelo que a gente vê ao longo do filme, mesmo sendo a capital do país, uma rua ou ali uma vizinhança na qual ele tem tudo, né? Na qual ele tem a escola dele, ele tem a menininha ali por quem ele tem um crush na escola, ele tem uma outra amiga mais velha que às vezes acaba levando ele pra fazer traquinagens ou pra fazer alguns pequenos trambiques que não são muito legais, que a mãe dele não gosta. Tem também muito contato com os avós, então é um dia a dia, né, em que todo mundo conhece ele. Tem um diálogo, inclusive, em determinado momento do filme, em que a própria mãe dele fala isso, né, que aqui em Belfast todo mundo conhece ele, todo mundo protege ele, né, então todo mundo gosta da família, então é meio que uma atmosfera provinciana mesmo naquela capital, naquela época, só que aquela também é a época em que várias explosões de manifestações, algumas delas pacíficas, outras mais violentas, e que uma espécie de turbilhão movimentou as ruas de várias cidades ao redor do mundo por causa de desconfortos sociais que estavam ali, né, sendo gestados e que acabaram explodindo. Então aquela época vem logo depois, né, vem no rastro de maio de 68 na França, por exemplo, dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, também ali, né, Verão do Amor, toda aquela época no final dos anos 60. E em 1969, o que explode mesmo na Irlanda do Norte é uma guerra civil, ali estava começando, entre os protestantes e os católicos. O menininho Buddy é de uma família protestante, ele tem inclusive amiguinhos católicos, a menina que ele gosta lá é católica, e o pai dele, que é vivido pelo James Dorman, ele tá começando a ser assediado por alguns guerrilheiros ali, por alguns terroristas. É difícil definir os termos certos, né? Tem um momento que ele mesmo ali chama o cara de membro de uma gangue, pra se juntar a eles na luta armada. Então ele tá nessa posição de, inclusive tem um momento ali que o cara faz uma ameaça pra ele, ou você se
junta nós com o seu trabalho, com o seu comprometimento, com a sua vida praticamente, ou então você nos dá dinheiro, e é claro que ele não tem dinheiro pra isso. Então o que acontece naquela família é que eles começam a ter o status quo, a normalidade da vida deles, ameaçada por uma guerra civil que é muito maior do que eles, e aí eles começam a passar a considerar a possibilidade de sair da Irlanda do Norte, talvez pro Canadá, talvez pra Austrália, mas é claro que por mais que o pai de família, né, que é vivido pelo James Dorman, compreenda bem os riscos que eles correm, tem um momento que ele fala ali que inclusive tem crianças morrendo, mas a mãe do menino e o menininho, claro, né, não querem sair dali de jeito nenhum. Ele tem um irmão mais velho também, que é um pouco mais neutro e que é um personagem um pouco mais distante na história. E logo no começo do filme, o Kenneth Branagh, como eu falei, como ele é um diretor muito formalista, ele já dá as cartas do que ele quer fazer ao longo do filme no início do filme, porque se você for pro filme de gaiato, sem saber muito sobre o que é, nos primeiros segundos ou no primeiro minuto de filme, nos créditos iniciais, você vai ter dificuldade de saber o que vai acontecer depois e você vai ficar surpreendido quando você descobrir que filme que esse é. Porque o filme começa quase que como um travelogue turístico, que os travelogues são aqueles livros, aqueles cadernos, e que existia no começo do cinema, era muito comum, né? Lá na época do cinema mudo, travelogues no cinema, que eram curtas-metragens, que eram feitos para divulgar determinada cidade do mundo para as pessoas que não tinham acesso a esse tipo de imagem, porque, é claro, não tinha televisão, não tinha internet, obviamente. E o Kenneth Branagh, ele começa ali no primeiro minuto de filme, nos créditos iniciais, a mostrar alguns pontos turísticos importantes, uma vista panorâmica e aérea da cidade de Belfast. E quando ele mostra o título Belfast, ele faz algo que é muito legal, que é, ele focaliza no muro da cidade, sabe esses murais de grafite e tudo mais, de arte de rua? E aí ele sobe com a câmera pra revelar o que tá atrás do muro. E o que a gente vê atrás do muro é, à medida que a câmera sobe, uma transformação do colorido pro preto e branco, e a gente vê a ruazinha que tem atrás daquele muro, que é uma ruazinha muito estreita, em que tem um monte de gente na rua brincando, pessoas trabalhando, atravessando, né, numa comunidade que vive muito na rua mesmo, e a câmera pula aquele muro, entre aspas, e começa a acompanhar sem cortes o dia a dia daquelas pessoas naquela rua, e a gente descobre por esse movimento que houve uma viagem no tempo. Então, o que o Kenneth Branagh tá fazendo é falando, olha, nessa cidade aqui que parece pacífica, mas que é vazia, apesar da modernidade e apesar da tranquilidade. Por outro lado, quando ele pula o muro, a gente sente aquela vida borbulhando naquele lugar, mas na mesma cena, e não é spoiler, que isso é a primeira cena do filme, ele é confrontado, o menininho, né, a gente vê o Buddy ali, entende que ele vai ser o protagonista da história, pela centralidade que ele adquire no quadro, gritando com a espadinha e com o escudo dele, né, muito bonitinho, a mãe dele chamando ele, só que ele dá de encontro com uma multidão que tá quebrando tudo na rua, e a gente começa a ver aquela violência e o desespero das pessoas tentando fugir, e tem uma cena que é muito brutal, né, a partir desse momento, Kenneth Branagh adota uma câmera mais rápida, mais frenética mesmo, com uma montagem mais ágil, e aí a gente vê um carro explodindo e muito fogo saindo daquele carro, e a gente entende também já nessa cena que tudo que a gente vai ver é um mergulho não necessariamente verossímil, mas é um mergulho nostálgico àquela época. A gente vai ver toda aquela história do Buddy através do ponto de vista dele, que é o ponto de vista da memória do Buddy mais velho, ou então, né, a gente entendendo que aquilo é um alter ego do Kenneth Branagh através da memória dele, e memória, gente, sempre é abstrata, sempre é subjetiva e nunca é muito consistente com a realidade. Então, essa brutalidade do que ele vê ali tem a ver com o pânico que aquele menino sentiu naquele momento, e eu não tô falando que não seja brutal, mas eu tô falando que tudo é intensificado porque é visto através dos olhos de uma criança. E é claro que o Kenneth Branagh, como sabe o que tá fazendo, filma muitas cenas do filme com um ângulo mais baixo de câmera, através dos olhos da criança, né? Então tem vários adultos que são sempre ou quase sempre vistos de baixo pra cima, o que dá uma sensação de pequenez mesmo diante daquele mundo. E tem outro hábito que o Kenneth Branagh usa muito, que é de espremer os personagens por tetos, por paredes e muitas vezes pelo céu da cidade também. Então vamos dar um exemplo aqui. Se ele faz uma panorâmica ou mesmo um plano estático da cidade, né, ao longe, o que que ele faz? Você pega a linha do horizonte e ela tá ou no centro do quadro ou um pouco para baixo, ou seja, tem muito mais céu do que cidade. Ou então tem momentos em que ele enfoca uma parede imensa e lá no fundo do quarto, né, ou no fundo do corredor, tem dois personagens conversando, por exemplo, os pais do Buddy. Ou seja, 90% ou 70% do quadro tá sendo ocupado pela parede, ou pela escada, ou então pelos batentes da porta, e lá no fundo, no cantinho, estão os personagens, e essa construção estética vai acontecer e vai se repetir ao longo do filme inteiro. Eu acho que o Kenneth Branagh exagera um pouquinho nesse padrão
padrão estético muitas vezes, mas o que ele tá fazendo com isso é algo que é muito compreensível, e mesmo que você não compreenda, você sente aquilo que ele quer passar, que é, primeiro, prisão. Aquelas pessoas estão cada vez mais aprisionadas àquele lugar, aquela casa, aquela rua, aquela cidade que antes eram o lar docilar de todo mundo, acabou se tornando uma prisão, porque mesmo que eles queiram sair de lá, eles talvez começam a perceber que não vão conseguir. Mas essa construção visual também remete ao fato de que os eventos externos são muito maiores do que os personagens. Eles são impotentes diante de tudo aquilo. O cinema clássico norte-americano sempre foi um pouco mais voltado para o protagonista. E também para uma causalidade que depende das ações do protagonista dentro de uma lógica de que tudo que a pessoa quer, tudo que o protagonista americano quer, o resto do mundo vai se adaptar às vontades dele e tudo vai dar certo no final. Por outro lado, o cinema europeu moderno sempre trabalhou mais uma ideia oposta de que o que acontece e que está muito além das decisões e do controle dos personagens é muito maior, e é o que acaba impondo as adversidades, impondo as impossibilidades na vida desses personagens. E o Kenneth Branagh faz isso não só através da história, que a gente começa a cada vez mais perceber que eles estão realmente aprisionados e que aquilo tudo é muito maior do que eles, mas isso se reflete também na abordagem estética. É claro que a fotografia em preto e branco do Hans Zambarloucos é maravilhosa, é nostálgica, né? Traz essa nostalgia e essa sensação de saudade muito forte, principalmente porque começou em colorido e vai pro preto e branco. É uma fotografia lindíssima, e inclusive o diretor de fotografia junto com o Kenneth Branagh, nessa construção estética do filme, eles se permitem em alguns momentos durante o filme colocar um pouquinho de cor. Um desses momentos é quando o Buddy vai ao teatro com a avó e eles vão assistir uma apresentação, uma montagem, eu acredito que seja de A Christmas Carol, do Charles Dickens, e aquela peça tá sendo colorida e com um dourado, um amarelo muito forte de fogo. Dentro dessa proposta de ver tudo aquilo através dos olhos do menino, ele tá se permitindo um pouco mais de subjetividade, de enxergar de forma lúdica o que ele tá vendo, né? Então aquelas cores remetem à fantasia, ao desejo e a essa construção subjetiva que o menino tá formando na cabeça dele a partir daquilo que ele tá conseguindo ver no palco. E é claro que eu não poderia encerrar essa crítica sem falar que o ator mirim que faz o Buddy, que é um menininho chamado Jude Hill, é um menininho muito bonitinho, que tem vários momentos no filme que eu pensei, né, caramba, que menino bonitinho. E o Kenneth Branagh, como ele constrói, né, junto com o diretor de fotografia, essa estética que ela é muito coletiva, né? Todos os planos são um pouco mais afastados, tem muitos planos gerais, tem muitos planos abertos, planos americanos, mas muito poucos closes. Ele se permite dar closes muito fechados. Primeiríssimos planos no rosto do Buddy em momentos em que ele tá mais interessado em fechar a portinha do que tá acontecendo do lado de fora e entender o que tá passando dentro da cabeça daquele menino através das expressões, através das reações e dos sentimentos dele. Por exemplo, quando ele vai ao teatro, como eu já citei antes, ou quando ele vai ao cinema, ou quando ele recebe alguma notícia que ele tá com dificuldade de lidar. E se o James Dornan faz o papel do pai dele de uma maneira eficiente, ele não é um grande ator, tem até alguns momentos que a câmera fica um pouco tempo nele enquanto ele tá falando, né? E ele, você vê que ele tá se esforçando, mas ele não é um grande ator, mas ele faz bem o papel. A Catriona Balfe, que eu não conhecia, que vive a mãe do Buddy, e antes que vocês reclamem aqui que eu não tô falando o nome dos personagens, mas eu tô falando a mãe, o pai, os avós, é assim que eles são chamados durante o filme. Eu nem lembro se tem alguma menção aos nomes dele. Ela é uma revelação. Claro que eu não tenho nada pra dizer sobre a Judi Dench e sobre o Ciarán Hinds, que matam a pau, como todo mundo sabe que eles matam. O que eu fico triste apenas sobre esses dois atores é que, por mais que a gente saiba que são atores maravilhosos, eles normalmente têm pouco espaço pra fazerem personagens mais marcantes. Eles sempre são mais coadjuvantes nos filmes de Hollywood, porque é claro, Hollywood tem essa tendência de valorizar pessoas mais jovens, mas é claro, o que a gente tem que pensar é, toda vez que você pensar, ah, mas talvez eles sejam um pouquinho planos demais, eles poderiam ser um pouco mais tridimensionais. A gente tem que lembrar, como eu falei no começo desse vídeo, que essa é a visão nostálgica que aquele menino tem daqueles avós que ele conheceu naquela época. Eu me emocionei muito com o filme tem vários momentos assim que são singelos, que não tá acontecendo nada muito extraordinário, mas que o filme tá valorizando a construção daquela dinâmica familiar, daquelas relações entre os personagens. Por exemplo, eles estão numa festa dançando, aí você vê um menininho dançando com a mãe. É um filme muito bonitinho e que realmente faz muito bem esse trabalho de usar uma estética muito rígida pra contar uma história mais pessoal e muito cara ao diretor. Quando vocês assistirem a Belfast, venham aqui dizer o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram, concordam ou não concordam com os pontos que eu apresentei nessa crítica. E outra coisa, eu consegui passar alguma coisa que você não tinha percebido, eu despertei pra vocês algum tipo de observação diferente daqueles que vocês tinham tido assistindo ao filme.
Comentem aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!